Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa semana a gente vai começar a fazer a manipulação com elementos gráficos da biblioteca Java Swing. Para começar, a gente vai utilizar três métodos da classe JOptionPane ou JOptionPane. Vamos começar a aula? Então a gente começa apresentando a classe JOptionPane, vamos introduzir o conceito de janelas de diálogo em Java e vamos praticar essa conversão de dados de string para os tipos int, double e float, já que tudo que tem na interface gráfica, que a gente recebe por meio da interface gráfica, a gente recebe no formato string. Então, caso a gente esteja recebendo algum número, a gente vai ter que fazer essa conversão para o tipo correspondente. Então, a classe JOptionPane, ela vai proporcionar uma série de métodos estáticos. O que isso quer dizer? Que eu não preciso criar um objeto da classe JOptionPane. Significa que eu digito o nome da classe, coloco um ponto e chamo o método que eu quero utilizar. Não precisa criar objeto. Então, ela vai me trazer aí três tipos de janela de diálogo por meio do pacote Swing, do javax.swing, que vai permitir a gente implementar essas interfaces gráficas. Então, para que a gente consiga utilizar, o JOptionPane, a partir do momento que você digitar JOptionPane no Eclipse, ele já vai dizer, tem que importar o JavaX Swing, ou eu chamo só de Java Swing, mas é uma biblioteca que é JavaX, não é só Java, tá? Tem só essa diferença. E qual é o atalho que a gente usa para importar as bibliotecas no Eclipse? Exatamente, Ctrl Shift O. A gente vai mostrar aí três formas de janelas de diálogo. Uma que é a Show Message Dialog, que só joga uma mensagem para o usuário e só tem um botãozinho de OK, é só informativa. A segunda é a Show Input Dialog, que você pode colocar um valor ali dentro, um nome, um número. Então, essa segunda aqui vai abrir um campo de texto para você digitar qualquer valor. E a terceira, Show Confirm Dialog, que vai me dar três opções: sim, não ou cancelar. E o retorno dessa daqui é inteiro. Então vamos começar. Show Message Dialog, criando janelas de diálogo de mensagens. Utilizado só para exibir mensagens, gerar uma saídazinha para o usuário pressionar esse botão OK. No método padrão, a gente vai usar dois argumentos, certo? Só que o argumento 1 é para dizer que essa janelinha pertence a um JFrame, ou seja, uma janela por trás. Quando a gente estiver na próxima aula falando sobre o NetBeans, aí vocês vão ver que faz sentido eu colocar no lugar do arg1 aqui em cima o nome do objeto ao qual essa janela pertence. É como se ele ficasse preso a essa janela e pertencesse, a ela. Como a gente está no Eclipse fazendo só um jogo de mensagem aí na frente, esse arg1 vai ficar com valor null, tá? E o arg2 é a mensagem que a gente quer que apareça aí em formato string para o usuário. Então, aqui tem o método main, JOptionPane. Se ligue na escrita, viu? Muitos alunos erram nessa escrita aqui, J maiúsculo, O maiúsculo, tá? JOption, P maiúsculo. A maior parte dos erros aqui é com relação a não acertar o case aqui, maiúsculo e minúsculo, na hora de fazer essa chamada do método. Então, como ele é um método estático, JOptionPane, ponto, Show Message Dialog. Primeiro argumento é null, segue a mensagenzinha em azul, entre aspas, boa noite, já jantou? E o resultado que a gente vai receber está aí na tela. O segundo tipo é o Show Input Dialog, ou seja, ele vai abrir uma janela com um campo de texto para o usuário digitar um texto e quando a gente aperta OK, esse texto é enviado como argumento para uma variável. Então, é natural que o Show Input Dialog ele retorne um valor para ser jogado numa variável, tá certo? Atenta que no Show Message Dialog a gente só fez a chamada, só exibiu alguma coisa, não está retornando nada.
E no showInputDialog, a gente retorna isso para uma variável do tipo string. Então, ó, JOptionPane, showInputDialog é apenas um argumento com a mensagem que você quer apresentar. E quando executa, vocês vão ver aí, ó, qual é o seu nome, ok, beleza, caiu aqui na variável nome. Se a gente perguntar para o usuário, por exemplo, ó, qual é a tua idade, e você querer armazenar essa idade numa variável tipo inteira, vai dar errado. A gente no showInputDialog vai estar precisando fazer uma conversão, ó. Ele fica logo sublinhado de vermelho. Mude o tipo de idade para string. Então a gente tem duas possibilidades, né? Ou salva no string, ou chama o método estático parseInt, por exemplo, da classe integer, para fazer a conversão adequada. Cada tipo primitivo de dados Java, o int, float, double, ele tem uma classe que tem métodos estáticos para fazer a conversão. Então, integer é a classe wrapper, que a gente já falou em sala de aula. Wrapper é W-R-A-P-E-R, que vai fazer a conversão de um tipo para o tipo inteiro. Então, são os métodos parse que a gente vai usar. Se liga aqui, ó, como eu estou colocando idade texto com um valor 15, que é string aqui entre aspas. E eu quero pegar essa idade texto e transformar em inteiro. O que é que a gente faz? Integer.parseInt, jogando como argumento o meu valor que eu recebi aqui em formato string. Aí sim eu consigo jogar numa variável inteira. Se fosse double, double passe double, idade texto. Se fosse float, float.parseFloat. E aí a gente consegue exibir os valores int, double e float. Mas se ligue, né, que essa exibição aqui no console, tanto fazia eu exibir como string ou como os tipos numéricos, tá? É só para a gente mostrar como faz a conversão. Aqui a gente já vai receber mesmo e fazer a conversão, ó. Eu jogo JOptionPane showInputDialog, qual é a sua idade, e eu coloco aqui a idade texto, tá? E depois eu uso o integer.parseInt fazendo a conversão de idade texto para o tipo inteiro correspondente. Muito bem, professor. Ao invés de usar essa variável aí, idade texto, eu poderia jogar o JOptionPane dentro aqui desse parêntese que está marcado aqui? Pode. Você poderia botar o JOptionPane showInputDialog aqui. Professor, eu estou vendo também que tem dois argumentos, né? Assim que eu abrir o Eclipse, eu vou testar se showInputDialog pega dois argumentos. Deve pegar dois, mas eu acho que funciona com um também, viu? Vou já confirmar para vocês. E o terceiro método é o showConfirmDialog. A gente vai criar janelas de diálogo de confirmação, ou seja, vão ter três valores. Se o usuário clicou em sim, a gente recebe 0. Se clicou em não, recebe 1. Se clicou em cancelar, a gente recebe 2. Atente que o tipo de retorno, viu, desse showConfirmDialog, ele é numérico, viu? Não é string. Então a gente tem que salvar esse valor aí em uma variável inteira, ou double, né? Se fosse um float, a gente ia precisar colocar um F no final. Esse exemplo aqui foi do professor Tiago Maia, né? Está falando do esporte. Peguei dele aqui esse exemplo. showConfirmDialog. Você torce para o esporte? Se o usuário colocou 0, parabéns, né? Oh, meu Deus. Enfim. Se colocou 1, não entendes de futebol. Ou se não, desculpe por perguntar, né? Se você botou cancelar. E aí você nota que, como essa é a mensagem padrão, né, ele não trata nem o valor 2, tratou somente como um else. Temos 4 exercícios para vocês. 2 estão resolvidos, 2 não estão. Primeiro, faça um programa que receba o salário base de um funcionário, calcule e mostre o salário a receber, sabendo que é debitado 8% de FGTS, 6% de INSS. Utilize a classe JOptionPane para entrada e saída de dados. Tem um exemplo de resposta, né, possível resposta aqui. Se eu não me engano, esses valores estão em 2017... Não, então não. Então é 8% e 6%. A gente teve um valor, né, de
de mudança aqui do INSS recentemente, mas utilize esse dos exercícios. O segundo exercício, faça um programa que recebe 2 números e mostra o maior número digitado, mas utiliza o GOptionPane para receber e sair os dados. Também tem resposta aqui. E o terceiro, faça um programa que recebe a altura e o sexo de uma pessoa e calcule seu peso ideal, utilizando as seguintes fórmulas, onde H é a altura. Para homens, peso ideal 72,7 vezes a altura menos 58. Para mulheres, o peso ideal 62,1 vezes a altura menos 44,7. Utilize a classe GOptionPane para fazer a entrada e saída, e para checar o peso ideal, implemente o método com parâmetro e com retorno para cada fórmula em uma classe secundária. E, por fim, faça um programa utilizando a classe GOptionPane que receba a idade de 15 pessoas, calcule e mostre a quantidade de pessoas em cada faixa etária, a percentagem de pessoas na primeira e na última faixa etária com relação ao total de pessoas. Então, à medida que ele vai recebendo, ele vai agrupando numa determinada faixa etária. Explore o assunto, algumas referências, e a aula de GOptionPane ela é curtinha, ela fica por aqui, mas vamos fazer um teste no Eclipse, rapidamente. Vamos criar um novo projeto, novo Java Project. Vou chamar ele de janelas, só de janelas. Muito bem. Vou criar dentro de janelas uma classe chamada principal e vou marcar a opção para construir o meu método main. E vamos fazer um pequeno exemplo, né? GOptionPane.show message dialog. O primeiro argumento é null e o segundo, olá, boa noite. Tá, saudações, né? Não sei que horas você vai ver isso. Saudações. Se a gente executa, vai mandar mensagem para salvar, né? Ele cria uma mensagem, ó. Olá, saudações. A segunda é show. Lembra aí? Input dialog, de entrada de lados. Então vamos testar ela. GOptionPane.show input dialog. Você vê, ó, que ele abriu somente com um argumento. Mas eu creio que ele pega 2 também. Ele aceita. Vou botar só um. Qual o seu nome? E depois vou fazer um sysout aqui do nome que a gente digitou. Vamos salvar. Executando. Olá, saudações. Qual o seu nome? Walter. E ele vai mostrar no console Walter. E o último método que eu apresentei para vocês foi o showConfirmDialog, não é isso? Então, ele tem que ser salvo numa variável inteira, numérica, né? Eu coloquei aqui um int n. E vamos botar um GOptionPane.showConfirmDialog. Ele pede aí um primeiro valor, a gente coloca como null. E a mensagem, vou botar aqui, ó, 1 para sim. Aliás, 0 para sim, 1 para não, 2 para cancelar. Vou fazer uma mensagem reduzida, viu? Eu vou botar assim, aqui, ó. A escolha do usuário foi tal. Só para ele dizer qual foi o número que eu escolhi. Então, vou salvar. Olá, saudações. Qual o seu nome? Walter. 0 para sim, 1 para não, 2 para cancelar. Vou apertar sim. Então, a escolha do usuário foi 0. Então, pessoal, é isso. A gente fica por aqui. A próxima aula eu vou ensinar vocês como usar o NetBeans. E caso vocês queiram fazer o projeto de vocês utilizando o NetBeans, também pode fazer. Vou liberar 2 aulas nessa semana, porque
A gente tem Semana Santa agora, que está se aproximando, e acho que talvez alguns alunos queiram se envolver mais, praticar mais, então eu vou dar essa oportunidade para vocês de treinar um pouquinho no NetBeans. Não se preocupa, porque a nossa avaliação, eu vou gravar um vídeo dizendo como vai ser computado, como vão ser computados os pontos de avaliação, e essa próxima aula que eu vou liberar daqui a pouco sobre NetBeans, ela já vai ser computada como se fosse a aula da segunda-feira da próxima semana, tá? Eu estou adiantando um pouco, mas eu estou querendo passar todo o assunto de interface gráfica para que você consiga desenvolver o projeto, caso queira, com interface gráficas, beleza? Até a próxima aula, pessoal!